Em nossos estúdios, o líder nas pesquisas de opinião, Paulo Maluf, da coligação União por São Paulo. Durante esta semana, eu e o repórter de economia, Luciano de Leon, conversamos com Luiz Antônio Fleury Filho, Ademar de Barros Filho e Plínio de Arruda Sampaio. O senador Mário Covas também foi convidado, mas não conseguiu uma data disponível na agenda dele para vir até aqui, na sede da Rede Manchete, em São Paulo. Boa tarde, doutor Paulo. Boa tarde, Florestan. Desde o início dessa campanha, segundo as pesquisas de opinião, o senhor vem mantendo um índice de 42%. O senhor acha que isso é suficiente para vencer essa eleição em um turno só? O que é importante, Florestan, não é saber se a gente vai ou não vencer no primeiro turno. Acho que o que é importante é o seguinte: decorridos 50 dias do horário eleitoral gratuito e 50 dias de horário eleitoral gratuito onde nós mantivemos compostura, nós mantivemos uma campanha civilizada, nós mantivemos uma campanha bem educada, só com programas. E nesses dias todos, nesses 50 dias, você sabe quantas dezenas de vezes nós somos torpemente agredidos, a tal ponto que nós temos um recorde nacional hoje. Temos um recorde que ninguém mais vai bater. Num só dia, o Tribunal Regional Eleitoral nos deu 6 direitos de resposta, ou seja, 6 direitos a agressões injustificadas. Pois bem, apesar disso tudo, agora respondendo a sua pergunta, nós mantemos em todas as pesquisas, Datafolha, Ibope, Vox Populi, agora também hoje na Jovem Pan, na Grande São Paulo, na Bandeirantes, nós mantemos acima de 40%. Então, quer dizer o seguinte: o povo não acredita mais nessas agressões injustificadas. O povo, o que quer em campanha eleitoral é experiência, é competência e é plano de governo. Então, acho que nós vamos continuar acima dos 40%. Agora, se ganha ou não ganha no primeiro turno, eu acho que só a população que deve saber que se quer que a campanha termine já, para poder inclusive ter, vamos por o seu caso, a novela Pantanal novamente no horário, não é isso? Ou se quer que termine mais tarde. Nos partidos adversários discute-se muito qual seria o candidato que teria mais chance contra o senhor num eventual segundo turno. O senhor temeria mais um ou outro candidato que disputa agora o segundo lugar entre Covas e Fleury? Não, Luciano, eu confesso até com humildade que eu não temo nenhum dos dois. Por uma razão simples. Existe uma diferença de 20 a 30 pontos nas pesquisas entre o primeiro e o segundo colocado. Falando em 20 e 30 pontos, a pessoa não quantifica. Mas se você multiplicar exatamente por 18 milhões e 600 mil eleitores esse percentual, 20 pontos são quase 4 milhões de votos. 25 pontos são quase 5 milhões de votos. Então, num dado momento, quando terminar a apuração, a população vai se dar conta que um teve, vamos supor, 7 milhões e meio, outro teve 3 milhões. É evidente que fica muito difícil você conseguir, na mesma proporção, que todos os outros votos que foram dados para os candidatos do terceiro, quarto e quinto lugar se somem ao segundo. Exemplo: Maluf e Covas. Os votos de Fleury, de Plínio, para onde é que vão? Maluf e Fleury. Os votos também de Plínio, de Covas, vão para onde? Será que vão para Fleury para engrossar, para ele subir? Ou, na realidade, aumenta a abstenção, aumenta o voto branco, aumenta o voto nulo, aumenta o indeciso e, basicamente, o segundo turno é uma fotografia do primeiro turno. Eu acho que o segundo turno, nessa eleição, houve uma radicalização, não do primeiro lugar, mas houve uma radicalização entre o segundo e o terceiro. Isso vai fazer tranquilamente, sem que eu seja um analista de pesquisa, mas um homem que é um autodidata em pesquisa, esta briga entre o segundo e o terceiro colocados vão fazer que o resultado do primeiro turno seja basicamente igual ao resultado eventual, se tiver, de um segundo turno. Bom, vamos falar um pouco dos planos do senhor para o governo do Estado. Se o senhor for eleito, o senhor pretende mudar a capital de São Paulo, já que por ano chegam aqui na cidade cerca de 300 mil pessoas inchando a cidade. O senhor acha que chegou a hora de mudar a capital? Não, Florestan, eu não cogito. Eu tenho um plano de governo que até eu trouxe aqui e gostaria que aqui a Câmara focalizasse. O plano de governo Reforma e Transformação foi feito por inúmeros professores das diversas universidades de São Paulo, alunos da universidade, membros dos sindicatos dos trabalhadores, da CGT, dos sindicatos empresariais. Tem aqui 96 páginas exatamente de planos sobre os mais
diversos problemas de São Paulo, como educação, saúde pública, saneamento básico, comida para o povo, segurança nas ruas, emprego, habitação. Mas eu não coloquei, como você perguntou, a mudança da capital aqui, por uma razão simples. Não é nenhuma novidade a mudança de capital. Os Estados Unidos mudou, o Brasil mudou, Minas Gerais mudou, Goiás mudou, da cidade velha de Goiás para Goiás. Então, existem inúmeros precedentes na história do mundo e na história brasileira. E ainda existe agora, na Argentina, uma possível mudança da capital de Buenos Aires para o sul da Argentina. Mas acontece que, tal como a ideia foi lançada no meu primeiro governo, ela não encontrou eco. Porque, veja, houve uma incoerência de inúmeros deputados. Muitos deputados que assinaram hoje, na atual Constituição, como preceito constitucional da Constituição Estadual, a mudança da capital para o interior. Na ocasião, eles diziam, não pode mudar, porque assim o Maluf vai ficar muito famoso, e isso é bom para ele. Bom, eu não queria, na ocasião, levar adiante minha ideia por razões outras que não administrativas, não por razões eleitorais. Mas a ideia não deu certo, de maneira que eu não cogito mudar a capital. Como fazer, então, para enfrentar um dos problemas graves de São Paulo, a questão da moradia? São 1.000 favelas só aqui na cidade, 2.300.000 casas que faltam. O governo federal não passa verbas para o governo do estado desde janeiro de 88, e o ICMS, que acrescentou este ano uma receita de 500 milhões de dólares para a construção de casa, termina este ano também. Onde buscar recursos e o que o senhor poderá construir em termos de moradias para a população de São Paulo? Olha, o que você diz é bem verdade, Luciano. Quando eu fui prefeito, e não fui prefeito há muito tempo, nós temos cadastrado 4.000 famílias de favelados. Pois bem, decorrer dos 20 anos, nós temos sossegado 1 milhão de favelados. São Paulo, no meu tempo, tinha 500.000 automóveis. Hoje tem 4 milhões de automóveis. O ar que se respira é muito pior. Então, São Paulo tem problemas. Então, o que fazer? Eu acho que nós temos que promover alguma descentralização para que São Paulo, que São Bernardo, São Caetano, Diadema, Ribeirão Pires, Mauá, Rio Grande da Serra, Osasco, Guarulhos, Carapicuíba, Barueri, Itapevi, São João Novo, Jandira. Então, esta grande São Paulo está com 18 milhões de habitantes, que representa aproximadamente, sobre os 140 milhões de brasileiros, 13 a 14% da população brasileira mora aqui. Então, não há nenhuma justificativa geográfica. O Brasil é muito grande para 13 ou 14% da população morar aqui. Então, nós temos que descentralizar. Então, eu sou favorável a que se criem novos polos de desenvolvimento no interior, que novas indústrias se instalem no interior. Não podemos continuar com a poluição do ar e da água, como temos hoje aqui em São Paulo. O ar uma droga. O rio Tietê, o rio Pinheiros, uma verdadeira cloaca, é um rio de esgotos. Então, tudo isto aqui nós temos que equilibrar através de um crescimento mais harmônico, mais harmonioso junto com o interior. Agora, casas, evidente, nós temos que construir mais casas. O governo do estado não foi suficientemente competente para pegar recursos do governo federal, então aumentou, não é 1% o ICM, que aumentou de 17 para 18, aumentou quase 5% de baixo para cima o ICM. Então, e não está construindo o volume de casas que deveria ser construído, porque você sabe, não adianta só você ter o recurso, precisa ter o recurso, precisa ter um planejamento a longo prazo, porque casa precisa ter o terreno, precisa ter urbanização, precisa botar água, esgoto, guia, sarjeta, iluminação pública. Então, para você construir casas, mesmo tendo recurso, e meu primeiro cargo, Luciano, foi de presidente da Caixa Econômica Federal. Então, eu duvido que tenha nesse país 20 pessoas que conheçam este problema melhor do que eu. Foi o meu batismo de fogo, foi a construção de casa. Pode conhecer igual a mim. Então, não basta ter o recurso, você tem que ter o planejamento. E é lógico que você tendo um bom relacionamento com o governo federal, você tem melhores condições de trazer o recurso do governo federal para cá, sem ter que aumentar, como está aumentado hoje, o imposto dos paulistas. O senhor esteve essa semana com o presidente Collor de Mello e, ao que tudo indica, se o senhor for eleito, o senhor terá uma boa relação com o governo federal. Agora, como vai ser o comportamento do governo Paulo Maluf com relação às prefeituras de oposição, principalmente as do PT? O relacionamento com as prefeituras do PT, de São Paulo, de Santo André, de São Bernardo, de Diadema,
de Santos, de Campinas, Piracicaba e outras cidades menores, será absolutamente normal e quero mostrar, inclusive, para prefeitos que não sejam do meu partido, que o Paulo Maluf não mudou. Eu governei da outra vez com amor. Quer dizer, o meu lema, amo São Paulo, é uma coisa que vem do fundo do meu próprio coração. Então, os prefeitos do PT fiquem tranquilos, eu vou mostrar para eles que o habitante não é municipal, que o habitante não é estadual, nem o habitante é federal. O habitante é brasileiro. E o habitante dessa cidade terá todo o meu apoio para que, quando terminar o meu governo, eles possam dizer: o Maluf foi justo, foi imparcial e foi o melhor governador que São Paulo já teve. Eu quero ter este reconhecimento dos prefeitos do PT. Você vai repassar as verbas do governo federal para as prefeituras? Mais do que isso, muitas obras serão feitas em convênio, obras comuns de interesse da população, como educação, saúde e outras tantas, residências, serão feitas em convênio e eu não terei nenhuma dúvida em botar verbas do Estado para melhorar as condições do habitante das cidades onde tenham prefeitos de outros partidos. Nessa questão do relacionamento entre as várias esferas de governo, tem havido um problema entre São Paulo e o governo federal, que é a questão do endividamento, a dívida externa, a rolagem da dívida externa, certo? O governo não paga os juros da dívida externa, mas tem cobrado dos estados e municípios que eles recolham para os cofres do governo federal uma parcela dessa dívida. Como é que o senhor pretende encaminhar esse problema, já que é um problema grande, são 8 bilhões de dólares que o Estado deve? Olha, deve estar devendo mais, porque no meu tempo de governo, nós deixamos o Estado com 5 bilhões de dólares de dívida, que era normal. O meu sucessor não fez nada em termos de obras e não sei porque deixou com 7. Eu acho que hoje eu não tenho acesso aos dados porque a Secretaria da Fazenda do Estado é mais ou menos fechada, não é? Ela não é alcançável em termos de números, mas eu acho que deve estar com mais de 8, deve estar com 9, com 10 e deve estar com uns 2 ou 3 bilhões de dólares vencidos. É evidente que isso aqui ninguém vai pagar de imediato, tanto porque eu não vou sacrificar o povo de São Paulo para cumprir um compromisso que o meu antecessor não fez. O que nós vamos, pura e simplesmente, é tentar, junto com o governo federal, rescalonar e da maneira como existe lá fora hoje uma moratória, o governo do Estado, o governo federal não paga, nós também, evidentemente, vamos seguir a mesma regra de maneira a não sobrecarregar a população de São Paulo. Nós vamos para um intervalo comercial e voltamos já já para continuarmos esse bate-papo com o candidato Paulo Maluf. União por São Paulo. Doutor Paulo, depois que o jacaré apareceu no Rio Tietê, todo mundo agora está falando em despoluir o rio. A Rádio Eldorado até está com uma campanha nesse sentido. O senhor tem algum plano para despoluir o Rio Tietê? Aliás, eu vou dizer o seguinte, esse jacaré é a prova de tudo. Porque o mínimo que pode acontecer se alguém cair no Rio Tietê é pegar meia dúzia de doenças de pele ou meia dúzia de doenças de fígado. O Rio Tietê é um esgoto a céu aberto. E este é um problema que eu conheço bem e tenho autoridade até moral para discutir esse problema, porque o plano não é meu. O plano de despoluição do Rio Tietê é um plano que veio do meu antecessor. Mas nós seguimos o plano. Iniciamos a estação de tratamento de esgotos de Barueri, que estava prevista para funcionar com 7 metros cúbicos por segundo. A bem da verdade, nós deixamos a estação 90% pronta e os governos que vieram do PMDB posteriormente não terminaram. Hoje ela está com 13,5 metros cúbicos por segundo, metade do que deveria estar funcionando em 83. A segunda estação do tratamento de esgoto, que é a de Suzano, que nós entregamos inaugurada, mas não a plena carga, depois de 8 anos continua não a plena carga, porque não colocam os esgotos industriais e da cidade na estação de tratamento para tratar. E a terceira estação de tratamento, que é do ABC, que é uma estação para 3 metros cúbicos por segundo, essa se encontra paralisada. Então nós deixamos 7 mais 3, 10, mais 1,5, 11 metros e meio praticamente pronto. E hoje, se tanto, está funcionando uns 4. Então, poluição da água, nós temos que dar continuidade administrativa, como se dá no metrô. O metrô começado com Faria Lima, com Paulo Maluf, depois prefeitos e governadores que vieram, como eu vim depois como governador, demos continuidade. O problema de despoluição, como aconteceu no rio Tâmisa, lá na Inglaterra, é continuidade de governo.
Não dá para despoluir uma cidade em um mandato de 4 anos. São obras muito vultosas e precisam, no mínimo, 12 anos de continuidade. Eleito eu, governador Paulo Maluf, assumo o compromisso de fazer mais do que ninguém pela despoluição do rio Tietê, do rio Pinheiros, da represa Billings, dando continuidade aos planos que já vêm de muitos anos atrás. E no que se refere ao problema de despoluição do ar, começamos também no meu governo o PROCOP, Programa de Combate à Poluição, com verbas do governo federal e do Banco Mundial para despoluir o ar da cidade de São Paulo. Este é um programa que levarei à risca. Não podemos ter indústrias, não podemos ter progresso econômico à custa do câncer, dos pulmões, das pessoas que moram na Grande São Paulo. Nós vamos ser absolutamente rígidos no controle do ar das indústrias, do ar dos automóveis, do escapamento dos ônibus, porque eu desejo ver, no fim do meu governo, São Paulo, no mínimo, com 50% da poluição que hoje está. Doutor Paulo, o governo federal promete colocar o país na era da modernidade. E modernidade não combina com altas taxas de analfabetismo e taxas incríveis de evasão escolar. São milhões de crianças que deixam as escolas todos os anos. O que o senhor pretende fazer nesse campo da educação para que o país possa chegar lá? É verdade, Luciano. O Japão, a Alemanha, a Inglaterra, a França, os Estados Unidos são o que são em função da educação. Então, não adianta pensar no Brasil potência grande se não tiver seu povo instruído e educado. E veja, eu vou aqui, inclusive, analisar um assunto polêmico. Todos os dias se fala em mensalidade escolar, que elas são altas. Agora, alguém devia perguntar, mas, meu Deus, se as mensalidades escolares das escolas privadas são altas, se os pais fazem um bruto sacrifício para deixar seus filhos nas escolas privadas, por que isso acontece? Eles querem importar por quê? Isso acontece porque os pais querem fugir da escola pública. Então, os quase 5 milhões de alunos no estado inteiro que estão na escola pública, infelizmente, estão com uma escola pública que eu não quero ver degradada como hoje. Não quero ver as crianças sem merenda escolar, nem sem material escolar como hoje. Não quero ver escolas sem carteiras como hoje. Não quero ver escolas com vidros quebrados, depredados, que ninguém tem, inclusive, estímulo e motivação para entrar lá. E não quero ver, Luciano, as nossas professoras ganhando este salário indigno e achatado que o atual governo do Estado lhes paga. Então, nós temos que realmente fazer um investimento na modernidade. E este investimento tem que ser, inclusive, na melhoria, não só da qualidade do ensino, que hoje no mundo inteiro é dado por informática, é dado até por videocassete, mas como também existe um programa que começou no governo do Estado de melhoria das condições das professoras. Este programa nós vamos continuar, nós queremos as professoras cada vez mais melhor profissionalizadas para que elas possam dar aulas de maior qualidade. Eu, no meu tempo de governo, eu investi em média 17 pontos do orçamento, 17% do orçamento na educação. Hoje é 9% somente. Com mais 8% que eu investi nas universidades, eu cheguei a ter 25% do orçamento só na educação. Isso vai voltar. Eu quero 25% do orçamento do Estado só na educação. Doutor Paulo, se o senhor for eleito, quem será o seu secretário da Segurança e como irá funcionar a rota? Se eu for eleito, será como foi da outra vez. Eu fui o primeiro governador que teve coragem de enfrentar o Planalto e coloquei um secretário de Segurança Pública civil. Foi o desembargador de saudosa memória hoje, Otávio Gonzaga Júnior. Pois bem, eu vou colocar novamente um civil na Secretaria da Segurança Pública, ou um magistrado, ou um promotor público, ou um jurista, mas vou colocar um civil e a rota volta para a rua. Pelo seguinte, olha, eu não vim aqui para criticar ninguém, mas os jornais eu vi na manchete anteontem, o cemitério particular debaixo dos viadutos em São Paulo. Então isso é incrível, isso vai dar manchete no New York Times e no Figaro de Paris. Quer dizer, como uma cidade como São Paulo tem um cemitério privado onde 21 sujeitos indigentes foram enterrados sem que ninguém soubesse debaixo dos viadutos. Quer dizer, casos absurdos estão acontecendo por absoluta falta de segurança na cidade de São Paulo. E quando alguma autoridade diz que tem segurança, eu quero também, sem nenhuma crítica,
Eu quero fazer, não um desafio, que não é o caso, mas quero fazer um pequeno convite para qualquer autoridade estadual que diz que tem segurança. Pegue hoje à noite a sua senhora, a sua mãe, a sua filha, às 10 horas da noite ou às 11 horas da noite e se arrisca a dar uma volta no quarteirão. Se fizer isso, eu acredito que ele acredita que tem segurança. Fora disso, é propaganda eleitoral. Então, nós vamos, de imediato, colocar 500 veículos na rua, do Garra, da Polícia Civil, da Rota, da Polícia Militar, e rodando com policiamento ostensivo noite e dia, com as luzes acesas, porque não tem nada melhor do que o policiamento ostensivo. Eles vão rodar pela periferia. Eu quero diminuir a criminalidade em 50% no primeiro ano. E olha, e preso vai pensar até 10 para fazer um crime. Porque preso no meu governo, bandido e criminoso vai trabalhar. Cadeia não é hotel. Preso vai ter que trabalhar para pagar o seu sustento. O preso custa 38 mil cruzeiros, custa 6 salários mínimos o seu sustento direto, sem contar polícia, carcereiro, construção de penitenciárias. Então o preso vai trabalhar em presídios de segurança máxima para que ele possa pagar o seu sustento. Ou seja, eu vou dar segurança à cidade de São Paulo e às grandes cidades do interior que hoje estão absolutamente inseguras. Doutor Paulo, entre os pontos que o senhor citou do seu programa de governo, os itens que o senhor analisou, está a questão do desemprego. O que o governo do estado pode fazer para enfrentar essa situação de termos só aqui na Grande São Paulo quase 1 milhão de desempregados hoje? Olha, o governo tem que enfrentar este problema. E tem que enfrentar não de maneira teórica ou eleitoral. Por exemplo, uma das maneiras de você enfrentar o desemprego, principalmente daqueles que têm menor profissionalização, é o plano de habitação. Eu pretendo construir 100 mil casas por ano, 400 mil casas. O que isso representa? Não representa somente uma casa para quem não tem casa. Representa um emprego para quem fabrica o tijolo, um emprego para quem fabrica a cal, um emprego para quem extrai areia, um emprego para quem brita a pedra, um emprego para quem fabricou a porta, um emprego para quem produziu a telha, um emprego para quem fabricou a dobradiça, a maçaneta, as tintas da casa. Meus amigos, então eu pretendo fazer com que essa mão de obra menos qualificada do Estado de São Paulo encontre em todo o Estado emprego no mais vigoroso programa de habitação que vamos fazer. E vamos incentivar em todo o interior do Estado. Eu tenho um programa para a instalação de indústrias, principalmente nos pequenos municípios do Estado de São Paulo, para evitar a evasão das pessoas para as grandes cidades. Então, a fixação do homem também nas cidades existentes vai fazer com que eles tenham um emprego, mas no local de origem. Ou seja, com mais indústria, com melhor agricultura, com o governo fazendo melhores investimentos, principalmente no setor de habitação, eu espero ter pouco desemprego no Estado de São Paulo. O senhor pretende voltar com o governo itinerante? Olha, aquele foi uma boa ideia. Ainda os prefeitos se lembram bem, porque, sabe, às vezes o governador é acessível por razões políticas. Mas dificilmente um prefeito consegue falar com o presidente da CESP. Dificilmente um prefeito consegue falar com o secretário de Segurança Pública. Dificilmente um prefeito fala com o presidente do Banco do Estado. Isso eu tenho por experiência, não fala. Então, quando nós íamos com essas autoridades para o interior, e estávamos todos em volta de uma mesa, os prefeitos tinham acesso não ao governador, eles tinham acesso a todos os membros do governo. Não sei se eu vou até lá ou se nós vamos fazer os despachos aqui no Palácio dos Bandeirantes. Mas a verdade é que eu pretendo ter um governo de portas abertas. O governador, o meu vice-governador José Igreja, o meu candidato a senador Ferreira Neto, que já está em primeiro em quase todas as pesquisas e que eu preciso dele em Brasília, como também os secretários de Estado e os presidentes de autarquias. Vamos todos estar com as portas abertas para a sociedade civil, prefeitos, vereadores, Lions, Rotary, Associação Comercial, Centro das Indústrias, sindicatos de trabalhadores, CGT, CUT, todos estaremos de portas abertas para todos aqueles que representam alguma coisa aqui nesse estado. Doutor Paulo, muito obrigado pela sua atenção e pela gentileza de ter vindo até os nossos estúdios participar deste bate-papo proposto pelo Volta Brasil. Queremos lembrar aos telespectadores que a partir da próxima segunda-feira, dentro do jornal São Paulo em Manchete, às 7h10 da noite, estaremos iniciando uma série de entrevistas com os candidatos ao Senado. Uma boa tarde e fiquem com a gente.